Meus amigos do canal Via Romana, como vão? Estamos novamente aqui. Saudações. Eu sou o professor Rafael Queiroz e mais uma vez estamos juntos. Bom, afinal de contas, diante de desastres, de enchentes como a que acometeu o Rio Grande do Sul, quem é mais eficiente? Iniciativa privada ou Estado? Sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje uma fala do Padre Paulo Ricardo exatamente a respeito disso. Uma homilia que ele fez, que se encontra no seu perfil do Instagram. Foi feito um corte onde ele reflete sobre essa questão, iniciativa privada versus Estado, e nós vamos pegar o gancho do comentário que ele faz para nós discutirmos o assunto aqui no nosso canal Via Romana. Eu vou trazer aqui para vocês o vídeo onde ele fala disso, para que vocês possam entender. Você assiste vídeos do drama das pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Que interessante, que curioso, olha que coisa, nossa, tá bom, vou dormir, boa noite. Isso chama-se pouco caso. Isso é de quem não se importa. Isso é de quem não se importa. Mas, padre, não somos nós quem temos que fazer alguma coisa, é o governo. Meu irmão, isto é coisa de socialista. Socialista é que acha que eu, pessoa, indivíduo, não tenho que amar, não tenho que cortar da minha carne para dar para o outro, não tenho que pagar o preço do amor. Eu tenho que descarregar tudo nas costas do governo, porque o governo é quem tem que resolver o Rio Grande do Sul. O Estado é que tudo resolve. Me desculpem, qualquer um sabe que a iniciativa privada faz muito mais, faz muito melhor, faz muito mais rápido. Bom, é exatamente essa frase aí final que nós vamos comentar. O resto a gente vai deixar de lado. Todo mundo sabe que a iniciativa privada faz muito melhor, faz muito mais rápido, tá? Será que é verdade? É o que nós vamos tentar destrinchar aqui, discutir aqui hoje. Bom, em primeiro lugar eu quero deixar claro o seguinte: eu estou muito preocupado com o andar da carruagem no Brasil, porque esse discurso cresce dia após dia. E é um discurso preocupante porque ele não é um discurso crítico à classe política, crítico a um governo, crítico a uma maneira de exercer o poder ou de usar, né, um instrumento de poder que é o Estado, mas sim uma crítica contra o Estado em si, contra o Estado tomado em si mesmo, né? Porque uma coisa é dizer que a classe política não administra bem a coisa pública, outra é dizer que esse modelo de Estado talvez não seja o melhor, talvez seja ineficaz, nós precisamos de um outro modelo, e outra é dizer que o Estado, né, é inoperante, que a iniciativa privada resolve as coisas mais rápido e melhor, tá? E isso não é verdade. Eu vou dizer porquê, vou mostrar porquê que não é verdade. Bom, em primeiro lugar, quero lembrar aqui aos senhores, quem me conhece sabe, quem não me conhece vai saber. Eu sou professor de História, historiador formado como bacharel e licenciado pela UERJ, portanto, formado como pesquisador, como historiador e como professor de História. Tenho mais de 20 anos de carreira e já trabalhei inclusive com pesquisa no Ministério do Exterior, no Itamaraty, e posso falar com autoridade, de forma categórica, que o que deu origem ao Estado foi justamente a necessidade que o homem antigo tinha de controlar as enchentes, tá? Então, perante desastres naturais como este que aconteceu no Rio Grande do Sul, a iniciativa privada é absolutamente incapaz de resolver o problema. Eu não estou dizendo que a iniciativa privada não tem o seu lugar. Claro que tem.
tá? Mas diante de desastres desse porte, ela é incapaz de resolver o problema. Bom, vamos pegar a história do Egito Antigo, a história da antiga Mesopotâmia, 3000 a.C., quando começam a surgir, tanto no entorno do rio Nilo no Egito, quanto no entorno do rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, os primeiros núcleos urbanos da história da humanidade, tá bom? O que foi preciso fazer para que esses núcleos urbanos se consolidassem? Foi preciso criar uma figura de autoridade, no caso do Egito, o faraó, no caso da Mesopotâmia, o rei, que tivesse atribuições administrativas, que tivesse um poder, né, de estruturar uma burocracia para coordenar o trabalho coletivo de controle da água dos rios. Porque esses rios, o Nilo, o Tigre e o Eufrates, eles transbordavam todos os anos, no período de cheias. E com o transbordamento, eles causavam verdadeiros dilúvios. Destruíam colheitas, destruíam rebanhos, destruíam aldeias, matavam pessoas. Então era preciso saber controlar essa força da natureza, essa força poderosa, em vista do bem-estar humano. Então o Estado, ele nasce justamente para dar ao homem um instrumento eficaz, no sentido de ele poder controlar as forças da natureza. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo que está justamente nesse plano, né? De uma força colossal que vem destruindo tudo, e que só através de um esforço coletivo, coordenado por uma autoridade pública, é que pode ser resolvida a situação. Então essa história de que a iniciativa privada resolve, é mais rápida, é melhor, mais eficaz, inclusive num caso desses, não passa de lorota, não passa de falácia, de mentira deslavada. Aliás, não é? A história das civilizações, nos seus primórdios, ela está ligada ao desenvolvimento de um modo de produção hidráulica, né, em que o homem criou forças produtivas através da coordenação política, do poder político, do poder do Estado, tá, para o máximo aproveitamento dos recursos desses rios e controlando as cheias de maneira que você pudesse usar essas cheias em favor da agricultura, da pecuária e da existência humana, e não em desfavor. Tá? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, ao meu ver, tem dois pontos aí a serem destacados. Em primeiro lugar, né, um fenômeno natural decorrente do Super El Niño, que criou uma barreira que impedia a passagem, o andamento, né, da frente fria, né, e que essa frente fria, parada, né, descarregou uma grande quantidade de água, nas serras, nas serranias gaúchas, trazendo uma cheia colossal, né, do Guaíba, etc. Como não há ali um canal de escoamento dessa água para o mar, acabou escoando para as cidades e trouxe toda essa destruição que nós vimos. Inclusive hoje via uma análise dizendo que o desastre no Rio Grande do Sul já é maior do que o causado pelo furacão Katrina nos Estados Unidos anos atrás, tá? Para vocês verem o tamanho da coisa. Obviamente, então, que há aí um elemento natural que o homem não poderia intervir. Por mais que se fale de mudanças climáticas provocadas por causas antropogênicas, etc. e tal, ainda que eu possa admitir alguma interferência do homem nisso tudo, eu não acredito que a ação humana seja o único fator explicativo para essas mudanças climáticas, para esses eventos climáticos extremos, ou para um aquecimento global, como alguns gostam de falar. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui hoje, eu só estou citando o que rola por aí, o que as pessoas discutem. Então, obviamente, tem um fator ali natural que não poderia ser evitado. Mas existem fatores humanos que faltaram, que não estiveram presentes ali na infraestrutura, né, das cidades gaúchas, que se estivessem, a coisa não teria sido da magnitude que foi. Então, se a gente pega, por exemplo, 2022, o governo Bolsonaro cortou
verba para enchente, para combate à enchente, mesmo com previsões meteorológicas de que haveriam chuvas torrenciais no país que poderiam causar desastres, enchentes e mortes e destruição. Então aí nós já vemos, né, como o corte desses recursos, né, ele certamente, né, essa política certamente impactou, né, no tamanho, na magnitude do desastre que tivemos ali no Rio Grande do Sul. E o irônico disso tudo é que o governo Bolsonaro, ele incorporou justamente esse discurso, né, do padre Paulo Ricardo, de que, olha, quem vai resolver é a iniciativa privada, quem vai resolver, né, é a sociedade civil, o Estado, né, se tiver algum papel, deve ser mínimo, tá? E aí nós vemos qual é a consequência, quer dizer, o Estado mínimo trouxe o desastre máximo, tá? Um outro ponto que eu queria também destacar aqui é a respeito da história dos Estados Unidos, tá? Porque ali, por volta de 1927, houve uma grande enchente, não sei se foi do Rio Tennessee ou do Rio Mississippi, foi um dos dois, tá? E o presidente dos Estados Unidos na época era o Calvin Coolidge, que tinha essa mentalidade, olha, a sociedade civil, a iniciativa privada é quem vai resolver o problema causado pela enchente do rio, tá? Então teve um grande desastre natural nos Estados Unidos na época, né? Muitas pessoas morreram, ficaram desabrigadas, muitas pessoas passaram fome, passaram necessidade por conta dessa enchente. E o Calvin Coolidge acreditava que as instituições de caridade existentes ali nos Estados Unidos, as instituições filantrópicas, o Exército de Salvação, ia resolver a situação, tá? Quando a gente vai para a década de 30 nos Estados Unidos, o que a gente vê é o quê? Uma mudança radical da mentalidade política dentro do governo americano, quando Franklin Delano Roosevelt chega à presidência implantando um New Deal, que era para resolver a questão da crise de 29, que não tinha sido resolvida pelo mercado, pela iniciativa privada, mas também com um projeto, né, do Tennessee Valley, né, TVA, o projeto chamado TVA, tá? Que era um projeto estatal de drenagem, se não me engano, do rio, do rio Tennessee, sem dúvida alguma. Então aí, né, aqui já veio à luz, quer dizer, foi o rio Tennessee que causou enchente. Não sei se também o Mississippi encheu a ponto de transbordar e causar desastre, mas certamente foi ali a questão central, né? Foi no Vale do Rio Tennessee. Então houve várias obras públicas do Estado americano de drenar o Rio Tennessee, de usar a água do Rio Tennessee para construção de hidrelétricas, etc. O que resolveu o problema das enchentes, né? Porque você tinha que criar barragens, etc., reservatórios, né? E por aí vai. E também resolveu o problema do emprego, do desemprego, melhor dizendo, que era fruto da crise de 29, que a iniciativa privada empresarial, o mercado, tinha resolvido, tá? Então, obviamente, que a iniciativa privada tem seu papel, né? Nós devemos ajudar o Rio Grande do Sul, né? Mandando roupas, mandando água, mandando alimentos. Mas tem uma parte, que é a parte da infraestrutura, que só o Estado realmente pode resolver. Está acima do poder do indivíduo fazer uma grande obra de infraestrutura que resolva o problema ali, tá? Mesmo que se pense, por exemplo, numa empresa privada fazendo uma grande obra de infraestrutura, obras de infraestrutura são muito caras e o lucro que elas dão demora muito a chegar. Então, por exemplo, você vai construir uma estrada, vai construir uma barragem, um canal, né? O tempo que isso vai levar para dar lucro é muito grande, face ao custo que você vai ter, que a empresa vai ter naquele momento, tá? E como as empresas elas buscam um lucro rápido, imediato, até para gerar movimentação, caixa, etc., né? Esses tipos de projetos só podem ser tocados pelo Estado. Então, a fala do padre Paulo Ricardo é completamente inconsequente, né? É nonsense, tá? É de alguém que não conhece o beabá
né, da história, da política e de como a sociedade se organiza, né, de como as coisas se organizam. E isso me lembra muito a doutrina de Hayek, né, que é a ideia da ordem espontânea, ou seja, a iniciativa privada vai dar conta, né, cada um fazendo um pouquinho aqui e ali, né, então a soma de diversas ações individuais vai gerar um bem coletivo espontaneamente, sem um planejamento. Bom, isso é completamente irracional. Imaginar que isso seja possível, né, que de ações individuais ocasionais, sem conexão, sem coordenação, possa sair um resultado X ou Y, né, um resultado positivo X ou Y, completamente irracional. É imaginar que eu, pegando páginas de um livro que eu cortei, jogando para o alto, elas vão cair exatamente na ordem que elas precisam cair para o livro se reconstruir. Quer dizer, apostar no poder do acaso, né? Ou seja, nada é por acaso. Isso aí, obviamente, não existe uma ordem espontânea, né? A sociedade civil, ela, obviamente, ela tem o seu lugar, tem o seu papel, mas ela só consegue atingir certos objetivos dentro de um plano micro. Quando se trata do macro, a sociedade civil é incapaz. Ela precisa do Estado, ela necessita do Estado, né? Não é uma questão de que ela possa fazer, ela não pode, isso é historicamente comprovado, né? Tem um autor também que é muito interessante para entender isso, que é o Carl Schmitt, né? Um teórico da ciência política, que fala exatamente disso. Olha, a sociedade civil ela é cega, porque ela é feita de vários interesses contraditórios. Se você não tiver um poder que paire acima dela, quer dizer, o Estado, que coordene essas ações individuais em função de um bem comum, de um bem geral, né, lá na frente, esse bem comum, esse bem geral não vai aparecer, tá? Então isso também me lembra que a ideia do Adam Smith, essas ideias liberais, de que, olha, a economia ela vai se organizar a partir unicamente da lei de oferta e procura, né? Então o Estado não precisa intervir, não precisa ter nenhum tipo de planejamento para as coisas saírem bem, né? Absurdo, completamente absurdo. A sociedade civil ela é constituída de organismos como, por exemplo, a família, a igreja, a empresa, o sindicato, etc. Cada um está visando um objetivo. O empresário quer lucrar, tá? A igreja quer, né, pregar, quer levar a mensagem de Deus, tá? O pai de família ele tem um objetivo dentro de casa, quer criar seus filhos, educar seus filhos, tá? Então cada um está visando uma meta específica. Como então coordenar as ações de cada um em vista, por exemplo, de um resgate, de uma reconstrução do Rio Grande do Sul, tá? Então não é a sociedade civil sozinha que vai chegar a um consenso, né, de o que fazer ali para resgatar o Rio Grande do Sul. Apenas mandar roupas, apenas mandar comida, isso não vai resolver. Isso salva, né, o sujeito naquele momento que ele está precisando ali de um alimento, de um mantimento, ele não passa fome, ele não morre. Mas para reconstruir a vida dele, isso aí é insuficiente. Então a caridade tem o seu lugar, obviamente que tem o seu lugar, mas o Estado também tem. Então, no plano micro é a atuação da sociedade civil, das ONGs que vão recolher alimentos, etc., vão mandar para lá. Isso é legal, isso é positivo e é necessário que se faça. Agora, no plano macro é o Estado, e ponto, não tem outro caminho, tá? Então, pessoal, fiquemos alertas, porque essas ideias estão crescendo de uma forma preocupante no Brasil, e chego às vezes até a ver pessoas assim dizendo: olha, o problema do Brasil é a nova república. Elas começam a defender o quê? Então, já que é um sistema atroz, um sistema brutal, que oprime o cidadão, então o caminho é o separatismo. Mas peraí, o separatismo é o caminho? Se o problema não é o Brasil, o problema é o modelo de governo, então a gente tem que mudar o modelo de governo, né? E aí o que a gente começa a perceber? Que esse tipo de fala é ótima para os governos, né? Para a classe política. É ótima, por exemplo, para um Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É ótima para um Bolsonaro, porque blinda esses caras. Então, já que a sociedade civil que tem que resolver, já que não é o governo que tem que resolver,
Então eu não tenho culpa, né, se as coisas não saírem bem, e nem tenho culpa do que aconteceu, porque bom, é a iniciativa privada quem vai resolver. Então você salva a classe política. E aí eu começo a me perguntar, será que por trás dessa fala não há uma estratégia? Porque os conservadores, e o padre Paulo Ricardo faz parte dessa turma, né, eles pensam de que maneira? Que a sociedade não deve, de forma alguma, tentar realizar uma revolução, uma mudança drástica do modelo de governo, do modelo de Estado, etc., porque isso poderia gerar desestruturações, né, que vão perturbar a vida social. Então o conservador, ele defende mudanças no varejo, nunca no atacado. Mudanças pequenas, tópicas, né, nunca mudanças drásticas. Tá? Então, esse discurso de que a iniciativa privada que vai resolver impede o brasileiro de fazer uma crítica assertiva e uma crítica radical à classe política. Porque vejamos o que estávamos dizendo, anos a fio sem investimentos nessa parte de infraestrutura. Isso não é desde o Bolsonaro, isso é desde o final do governo Dilma, passando pelo governo Temer, chegando ao governo Bolsonaro até o atual governo Lula. Então nós temos praticamente uma década sem grandes investimentos em infraestrutura, tá? E aí de repente aparece alguém dizendo que, olha, não, o Estado, né, não é eficaz, a iniciativa privada faz mais rápido e faz melhor, tá? Então você absolveu a classe política, né? Ela não tem culpa de nada, não é isso? Aí a gente casa essa fala com a campanha sistemática das redes de televisão, Globo, Bandeirantes, SBT, em termos de cobrar da sociedade civil uma ajuda. Olha, doem para ONG X, doem para o Instituto Y. E você não vê uma reportagem, né, colocando o dedo na ferida, dizendo de quem é a culpa por o desastre ter tido o tamanho que teve. Claro que, por mais obras que tivessem, certamente não evitaria uma enchente, mas provavelmente não seria uma enchente tão grande quanto foi. E aí me chamou a atenção também esses dias, a televisão focando o Eduardo Leite, né, governador do Rio Grande do Sul, lá abatido, né? E aí muitas pessoas comentaram comigo, olha, veja como ele está abatido, meu Deus, o homem realmente está trabalhando, deve estar ficando acordado até tarde da noite para tentar resolver o problema. Olha, ele está, ao meu ver, até pouco abatido, tem que estar mais, porque ele é culpado. Ele e outros, né? Ele não é culpado sozinho, mas ele é culpado, tá? Ele é culpado. Um sujeito, inclusive, que eu conheço, está dizendo aí que parece que Porto Alegre, né, teve muitas obras, mas obras de embelezamento. A cidade ficou bonita, mas obras de infraestrutura, que são as mais importantes, depois você embeleza. A primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, numa casa, quando você constrói, é um bom alicerce, tá? Paredes realmente firmes. Aí depois você vai pintar, depois você vai embelezar, botar piso, botar azulejo, etc. Mas a primeira coisa que se faz é a obra de infraestrutura. Isso é óbvio, isso nem cabe discussão. Enfim, então a televisão, né, o padre Paulo Ricardo e outras organizações sociais estão unidas em torno desse discurso, né, de que não, o que vai salvar o Rio Grande do Sul é, né, a força da solidariedade do brasileiro. Então isso absolve o governo, isso absolve, né, a classe política, é tudo que eles precisam para que nada seja realmente discutido como tem que ser, para que uma solução definitiva para o Brasil apareça. O grande símbolo disso que eu estou falando é quando o governo lá do Rio Grande do Sul estava pedindo PIX para a população. Quer dizer, já não basta os impostos que o Estado cobra, né, a população paga, ainda tem o PIX. Quer dizer, a ideia de que, olha, é a força, né, da sociedade civil que vai salvar, o governo não tem nada a fazer. É muito fácil dizer isso, principalmente quando isso vem aí de um governador, de uma classe governante completamente inoperante. Então a crítica ao Estado em si, né, é um veículo para alienar a população, para não fazer a crítica da classe política que capturou o Estado em função dos seus interesses. É uma elite de ganho, uma elite que vem aqui para o Brasil, né, extrai os recursos do país, do povo,
mas mora em Miami, mora em Nova York, mora na Europa, né? Vive lá, vive mais lá do que cá. Então a crítica a essa classe política tem que ser feita, não é crítica ao Estado em si. Quando se faz a crítica a algo abstrato como o Estado em si, e não a classe política, que é bem concreta, não se dá nome aos bois e não se atrela, não se prepara o caminho para uma efetiva mudança no país, que perpassa uma revolução nacional, e não apenas, né, a organização da sociedade civil para, né, distribuir mantimentos. Isso já existe, isso é bom, isso é necessário, temos que fazer mesmo, é um dever de caridade cristã, inclusive, não só de solidariedade, mas também de caridade, mas isso não é o suficiente para resolver os problemas do país e nem do Rio Grande do Sul, tá bom? Um abraço, até a próxima.